E com alegria nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ergue a sua mão e diga assim comigo: toda glória, toda honra, todo louvor é o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor me tem concedido. Obrigado, Senhor, porque agora chegou a noite e o Senhor me deu graça. Eu estou em sua casa, em sua presença, para cultuar, para celebrar ao seu nome, que é sobre todo nome. Querido Deus, e eu quero consagrar inteiramente a Deus o tempo que vou estar aqui neste lugar, que é casa de adoração, casa de louvor, casa de oração. Meu Deus, eu quero consagrar esse tempo todo inteiramente ao meu Deus e oferecer ao meu Senhor o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos fazer leitura na palavra, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 40, no capítulo 10, no versículo 46. Capítulo 10, versículo 46 em diante. Capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar a Deus. Curvando as nossas frontes. Querido Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Quem faz as obras que Tu fazes, meu Deus. O Senhor está no controle. O Senhor tem todo o poder, nos céus e na terra. Todas as coisas estão sujeitas à palavra do Senhor. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Não houve, não há e não haverá.
estamos na presença do Senhor. Senhor, se conosco esta noite, uma vez mais. Manifesta o teu poder na vida de cada um de nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sentem, por favor, queridos irmãos. O texto que lemos, irmãos, é um texto bastante conhecido, é um texto das Escrituras, bastante conhecido por todos nós, se não por todos, pela maioria da igreja, é um texto muito conhecido. E olhando, meus irmãos, a situação deste homem, Bartimeu, era uma pessoa que não tinha nenhuma expectativa, não tinha esperança, não tinha sonhos, não tinha projetos, apenas ia sobrevivendo. Em função de ser cego, precisava da misericórdia dos demais, precisava de esmolas, precisava da ajuda de terceiros para continuar sobrevivendo até que a morte chegasse. Não havia expectativas, não havia esperança, não havia possibilidades, a não ser ir vivendo conforme estava, até que um dia a morte chegasse e pusesse um fim em tanto sofrimento, em tanta tristeza, em tanta dor, em tanta humilhação, em tanta vergonha. Queridos irmãos, e se nós contextualizarmos a história de Bartimeu, nós vamos ver que muitas pessoas que não são cegas fisicamente, mas são cegos espirituais, vivem de modo semelhante a Bartimeu, sem esperança, sem expectativa, sem sonhos, sem projetos, sem ambição nenhuma, apenas sobrevivendo, até que um dia tudo termina. Se a gente contextualiza, a gente vai ver que a história de Bartimeu, ela se repete na vida de milhares e milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Quem sabe nesta noite, neste templo, nesta casa de oração, neste lugar de adoração a Deus, quem sabe não tem alguém entre nós repetindo a história de Bartimeu, reprisando na sua própria vida a história de Bartimeu, na sua própria família, na sua própria casa, vivendo a história de Bartimeu, sem esperança, sem perspectivas, apenas sobrevivendo, até que um dia tudo termina.
Eu não sei. Mas quem sabe? Pode ser. Porém, irmãos, não podemos nos esquecer que acima de tudo que se vê, que se ouve, que se sabe, existe um Deus. Um Deus que tem planos para nós. Nós temos sonhos, mas Deus tem planos. Diga para quem está diante de você: quem sabe você tem sonhos, mas Deus tem planos. Todos nós podemos ter sonhos, quem sabe, mas Deus tem planos. E eu gostaria que você entendesse essa palavra. Nós humanos temos sonhos, Deus tem planos. Porque Deus chama a existência o que não existe, e chama pelo nome como se já existisse. Ele tem todo o poder, e quem tem todo o poder tem planos. Então nós temos sonhos, mas Deus tem planos. Então eu estou chamando a atenção para este fato: Deus tem planos conosco. Deus tem plano com a gente. Bartimeu era colocado na beira do caminho, na estrada por onde transitavam muitas pessoas, porque ali havia a possibilidade de ele conseguir algum recurso para sobreviver. As possibilidades eram maiores, passava mais gente por ali. Era um lugar de mais trânsito, mais pessoas passando por ali. A Bíblia não fala, irmãos, quantos anos isto se repetiu diariamente na vida de Bartimeu. Mas com certeza foram muitos anos. Não foi uma semana, não foi um ano, mas foram vários anos, muitos anos. Os dias de Bartimeu, os meses de Bartimeu, os anos de Bartimeu eram sempre a mesma coisa. A rotina de sempre. Tudo se repetia durante dias, semanas, meses e anos de igual modo. Não havia nada novo na vida de Bartimeu. Tudo era igual na vida dele. Escuta a palavra. Tudo era igual na vida de Bartimeu. Não havia nada novo. Tudo era sempre igual. Nada novo. A história se repetia dia após dia, mês após mês, ano após ano. Eu não sei, irmãos, mas quem sabe pode ser que tenha sido assim na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. A palavra do Senhor nos diz: eis que eu faço tudo novo. Nós não temos poder para mudar determinadas situações, mas Deus tem. Nós não temos poder para estabelecer configurações novas na nossa vida, mas Deus tem. Nós não temos poder para formatar alguma coisa nova na nossa vida, mas Deus tem. Nenhum de nós, nenhum ser humano tem poder para criar algo novo, mas Deus tem poder para criar coisas novas na nossa vida. Deus tem poder para criar coisas novas no nosso lar, na nossa família, no nosso ministério, em qualquer área da nossa vida.
Deus tem poder para criar coisas novas, porque Ele é o Criador. Bendito seja o nome de Jesus. E eu queria que você soubesse disso, que Deus tem poder para criar coisas novas na sua vida. Se você acredita, eu não sei. Agora que Ele tem poder, tem. Se você acredita, eu não sei, mas que Ele tem poder, tem. Que Ele tem poder, tem. E então, num belo dia, todos os dias eram iguais para Bartimeu, escuros, sofridos, tristes, humilhantes. Mas naquele dia ele percebe que alguma coisa diferente estava acontecendo. Ele estava acostumado com a rotina dos seus dias e com a rotina daquele lugar. Então ele conhecia aquilo. Ele conhecia a dinâmica de cada dia, a mecânica de cada dia, ele conhecia. Então ele percebe que naquele dia alguma coisa diferente estava acontecendo. Alguma coisa diferente estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava saindo do normal. E então, irmãos, ele tenta se informar para saber o que estava acontecendo. E ele pergunta para alguém que estava passando: o que é que está vendo aí? E alguém lhe responde: o que está passando aí é Jesus de Nazaré. Esse barulho todo, essa coisa toda que está acontecendo aqui, é Jesus de Nazaré, que está passando por aí. É Jesus que está passando por aí. Você pode dizer amém? Amém. Alguém uma vez disse, irmãos, que a oportunidade só tem cabelo na testa, a nuca é careca. Depois que passa, não dá para agarrar. Entenda esse chavão. A oportunidade só tem cabelo na testa. Se não agarrar quando está cruzando, depois que passa ela é careca e não tem como agarrar. E então Bartimeu entende que uma oportunidade estava ao seu alcance. Uma oportunidade estava ao seu alcance. Escute bem a palavra. Ele entende que uma oportunidade está ao seu alcance. E eu quero dizer a você que há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito a Deus,
e disse: está tudo consumado. Naquele grito que ele deu, está tudo consumado, ele estava oferecendo a qualquer pessoa uma oportunidade singular, uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de restauração, uma oportunidade de salvação, uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de vida, uma oportunidade de conquista, uma oportunidade de realizações. Naquele grito, está tudo consumado, ele abriu para homens e mulheres dos 4 cantos da terra uma porta chamada a porta da oportunidade. Eu quero dizer para você, essa porta ainda está aberta. Diga para quem está pertinho de você: a porta da oportunidade ainda não fechou. Diga para uma segunda pessoa: a porta continua aberta. Aleluia, Jesus. Essa porta está aberta. Digam todos comigo: essa porta está aberta. Que ela está aberta, está. Eu não sei se a gente acredita, mas que ela está aberta, ela está. E quando Bartimeu percebe esta oportunidade, ele começa a gritar. Eu estou terminando a palavra porque os irmãos já vão estar impondo as mãos e orando. Eu quero que você ouça isso aqui agora. Mas ouça mesmo. A primeira coisa, para a gente receber o milagre, e a gente entender que a gente precisa de um milagre. Eu preciso reconhecer que eu preciso de um milagre. O primeiro passo para que Deus manifeste na minha vida o seu poder é reconhecer que eu preciso deste milagre. Eu preciso desta bênção. Eu preciso desta intervenção. Eu preciso dessa manifestação do poder dele na minha vida. A primeira coisa que eu tenho que admitir, que eu tenho que reconhecer, que eu tenho que entender e que eu tenho que confessar que eu preciso. Que eu preciso. Deus não impõe. Eu preciso. Diga comigo, aleluia. E Bartimeu então reconhece uma oportunidade e tem a consciência de que ele precisava deste milagre. Tem a consciência de que ele precisava deste milagre. E então ele começa a clamar. Irmãos, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar aquilo que eu quero. Não tem como alcançar aquilo que eu desejo, o que eu preciso, se eu não fizer alguma coisa. Há algo em mim que eu posso fazer para alcançar aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo e aquilo que eu necessito. Eu tenho que descobrir
Diga mais uma vez, glória a Deus. Amém? Quem está entendendo? Diga glória. Eu tenho que ver aonde está o meu potencial a fazer alguma coisa em função daquilo que eu necessito, em função daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Bartimeu só podia fazer uma coisa: ficar de pé e começar a gritar feito doido. Não havia mais nada além disso. Para ele, o que ele podia fazer era gritar, clamar por misericórdia. Ele sabia que Jesus estava por perto, mas não sabia onde estava. Uma multidão muito grande, não tinha ninguém para ajudá-lo. Então a única alternativa, a única opção dele era gritar feito um desesperado, na esperança de que alguma coisa pudesse acontecer. Escute, queridos irmãos, Deus é fiel, e aqueles que vão ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. O grito de Bartimeu poderia ser, na multidão, só mais um grito. Aos homens não era nada mais do que um simples grito. No meio daquele povo era só mais um gritando. Mas, queridos, Bartimeu estava fazendo tudo o que ele podia fazer para alcançar o que ele desejava. Para a multidão era só mais um grito, mas para Bartimeu era tudo, era o 100% que ele podia fazer para alcançar o grande milagre, a grande bênção, a grande vitória, o grande livramento da sua vida. Para o povo, mais um grito, mas para Bartimeu era tudo que ele podia fazer. Era tudo que ele podia fazer. Mas para quem está pertinho de você, era tudo que ele podia fazer. Eu quero chamar a atenção de você agora, irmão. Se essa palavra não descer no seu coração, também não vai adiantar nada. A Bíblia diz que Deus é justo. E a Bíblia diz que Ele faz justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Para aquela multidão era só mais um grito, mas para Deus era tudo que Bartimeu podia fazer. E Deus é justo. Para a multidão, Jefferson, era só mais um gritando. Mas para Deus, para Jesus, era tudo que Bartimeu podia fazer. E não tinha mais nada além daquilo que ele estava fazendo. Era tudo de Bartimeu sendo colocado diante de Deus. Entenda a palavra, porque parece uma coisa assim, uma palavra assim, mas é muito profundo o que estamos falando.
Para os homens era só mais um grito, mas para Deus era tudo que Bartimeu podia fazer. Era tudo de Bartimeu. Era o derramar de Bartimeu. Era o seu tudo sendo colocado aos pés do Senhor. Oh, irmão, isso é lindo, gente. Isso é glorioso, irmãos. E Deus é justo. E Deus é justo. Samuel, me faz a gentileza. Só um pedacinho aqui. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Só um pouco. Tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você com Samuel. Tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A última vez, para a glória de Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O tudo de Bartimeu estava sendo oferecido ao Senhor. A Bíblia fala no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O tudo de Bartimeu agora estava entregue ao Senhor. Deus é justo. Deus é justo. E eu queria dizer para vocês que o grito do necessitado, o Senhor ouve no meio da multidão. É o grito de um necessitado. Muita gente estava gritando, mas o Senhor identificou o grito do necessitado, que estava colocando tudo aos pés do Senhor. Era uma barulheira sem fim, mas o Senhor identificou o grito de um homem necessitado, de um homem que estava sofrendo. O Senhor identificou o grito deste homem e mandou chamar, mandou que o trouxesse, mandou que o colocassem diante de si. Foi o que diz o texto sagrado. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, irmãos, chega um momento decisivo. Jesus, o cego, Bartimeu, aquele homem, frente a frente com Jesus. Escuta agora que você vai ficar. O cego frente a frente com Jesus. Eu quero dizer para você, irmão, esta noite: acredite se você quiser, se não quiser também não acredite, o problema é seu.
Mas quando você ouve a palavra, você está sendo colocado pela palavra frente a frente com Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aquele homem foi trazido e colocado frente a frente com Jesus. Ao ouvir a palavra, Fátima, o Espírito Santo nos coloca através da palavra frente a frente com Jesus. E espiritualmente, irmãos, o Espírito Santo, através da palavra, vai nos colocando frente a frente com Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Frente a frente com Jesus. Só que às vezes, Mari, a gente se comporta como se não estivesse frente a frente com Jesus. Às vezes a nossa atitude, a nossa postura é como se não estivéssemos frente a frente com Ele. Eu tenho uma dificuldade incrível de enxergar as pessoas na rua. Eu passo e eu não vejo as pessoas. E às vezes as pessoas são os irmãos da igreja e eu não vejo os irmãos. E se vocês quiserem acreditar, acredite. A Ione estava na faixa de segurança, e eu passei e não enxerguei a Ione. E aí, quando eu parei na faixa de segurança, ela disse: "Tá, me parou, agora eu vou pegar uma carona com ele." Eu não vi, eu fui embora. Deixei ele na faixa de segurança. Depois tu não me viu, mas claro que eu não vi isso. Eu tenho uma dificuldade incrível de enxergar as pessoas quando eu estou passando na rua. Eu olho, mas eu não enxergo. Estou em outra dimensão. Aí tinha um irmão da igreja que muitas vezes eu passei por ele de carro e nunca enxerguei ele. E outro dia eu passei a pé e não enxerguei ele. Puxa, o pastor não me enxerga mesmo. Nem de carro, nem a pé. Então, ô Marcos, muitas vezes nós estamos frente a Jesus, espiritualmente estamos frente a frente, porque a palavra, através do Espírito Santo, nos leva e nos coloca frente a frente com Jesus. Mas muitas vezes nós não entendemos que estamos frente a frente, nós não enxergamos que estamos frente a frente, nós não temos uma atitude de quem está frente a frente. A nossa postura não é de quem está frente a frente com o Mestre. O nosso comportamento não é de alguém que está frente a frente com o Mestre. Estamos frente a frente com Ele, mas não percebemos, não nos damos conta, não conseguimos compreender que a palavra, ou que o Espírito Santo, através da palavra, no decorrer da mensagem, nos colocou cara a cara com Jesus. Bartimeu foi colocado frente a frente com Jesus, cara a cara. E Jesus fez a pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir. Jesus fez a pergunta para Bartimeu que todo ser humano que tiver um pouquinho de bom senso gostaria de ouvir: que queres que eu te faça? Esta é, sem dúvida alguma, a pergunta que todos gostaríamos de ouvir. Pelos lábios de quem tem todo o poder,
nos céus, na terra e debaixo da terra. Salomão, através de sonho, ouviu essa pergunta. Deus perguntou a Salomão: pede o que tu quiseres. Então esta, irmãos, é a palavra, é a pergunta que a gente, sem dúvida alguma, diante das situações, das intempéries, das turbulências da vida, gostaríamos de ouvir da boca do Mestre: que queres que eu te faça? Queridos irmãos, o Senhor era ontem, o Senhor é hoje, será amanhã e eternamente sempre o mesmo. Não há mudança. A Bartimeu, ele perguntou pessoalmente. A nós, ele pergunta pela palavra: o que queres que eu te faça? A Bartimeu foi no tete a tete. A Bartimeu foi cara a cara. A Bartimeu foi pessoalmente. Porque o Senhor ainda não estava em corpo glorificado. Mas hoje o Senhor já está em corpo glorificado. Já está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E hoje não tem mais essa possibilidade, em função do corpo glorificado que o Senhor se encontra, de Ele aparecer para nós e nos perguntar cara a cara: o que queres que eu te faça? Mas através da palavra, Ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: que eu veja, Senhor. Samuel, que eu veja, Senhor. Que eu veja, Senhor. Que eu veja, Senhor. A palavra nos colocou frente a frente com Jesus, sem a menor dúvida. Mas é um momento na palavra que se abordou um aspecto de que a história de Bartimeu está se reprisando na nossa vida, ou na vida de alguém. Não somos cegos, mas o filme de Bartimeu, a história dele, está passando. Foi falado, irmãos, só Deus pode fazer coisas novas na nossa vida. A maior experiência de Bartimeu não foi aquela que você está pensando. Enxerga. A maior experiência de Bartimeu não foi enxergar. A maior experiência da vida de Bartimeu foi encontrar Jesus. Aleluia, Jesus. Enxergar foi só um milagre. Encontrar Jesus é encontrar a vida. Eu quero orar esta noite. Por aquelas
está nessa situação. Chegue no altar. Entregue seu tudo nas mãos do Senhor. Saia do seu lugar agora. Se tenha pressa. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. A oportunidade é aquilo que foi falado. A sua vida está sem sentido. E nem a vida de Bartimeu. Apenas vai passando os dias. Tenha coragem. Venha voltar. Entregue seu tudo ao Senhor. Mestre, eu preciso de um É muito sério isso. eu só a minha vida, meu missão. Mas não deixa Só sabe quando isso é dolorido quem está no Senhor. Tenho certeza muito absoluta, muito grande, que a palavra nos colocou frente a frente com Jesus. Que muitas vidas se identificaram. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é justo. Eu preciso dos presbíteros. Dobre os joelhos junto com essas pessoas. Vamos colocar no nosso coração. Dobre os joelhos. Se faltar presbíteros, seus obreiros.
Em nome de Jesus. Pode levantar, fique em pé agora, mas fica aí do lado da pessoa com quem você orou. Coloque o seu braço no ombro dessa pessoa. Quem sabe você nem a conhece, mas ame essa pessoa. É seu irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Se o Senhor não mudar, não tem quem mude. É só o Senhor que faz coisas novas. Repete aqui, meu Deus, o milagre de Jericó. Em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aleluia. Abraço gostoso da pessoa por quem você orou enquanto Samuel louva Jesus. Converse um pouquinho com o irmão, compartilhe algumas coisas com ele. As pessoas que vieram ao altar, escute, isso não é um ritual, não é uma formalidade, para afirmar a palavra que foi pregada, terminantemente não. Terminantemente, quem veio do altar, o que aconteceu esta noite aqui, tenha certeza, Deus ordenou a respeito da sua vida. Deus ordenou. Não esqueça a noite de hoje, 8 de setembro. Você dobrou seus joelhos no altar. Deus lhe ama. Fazer chamar pessoas para vir ao altar, no nosso caso, não é para promover nada, não é para promover coisa nenhuma, para que a vontade de Deus seja feita e você alcance a bênção de Deus, o milagre de Deus. Então tome nota do dia de hoje. Isso é muito sério. Não é brincadeira. Não é sensacionalismo.
hoje a Deus, ou então não temos mais o que fazer. Vamos louvar Jesus.